Hoje iremos falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 3 ao verso 7. E diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: E onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou, com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi a ele: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Essa é uma história que nos chama muita atenção. É uma história de alguém que nasceu para ser rei. É a história de alguém que nasceu para ser príncipe, que nasceu para reinar sobre um povo. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Mefibosete, que conheceu ainda criança o fracasso na sua vida. A história deste contexto, ela se desenrola da seguinte forma: sendo ainda Saul rei sobre Israel e seu filho Jonatas saíram à guerra contra os filisteus. E em dado momento a guerra se agravou tanto, diz a palavra do Senhor, que os soldados de Israel, eles decidiram fugir da presença dos filisteus. Como que se então deixasse apenas a família real exposta. E então o exército dos filisteus começaram uma perseguição implacável pelos campos, diante de Jonatas, diante de Saul. Jonatas então foi alcançado, foi morto pelos filisteus. E Saul então, vendo que não havia escape para ele decidiu então suicidar-se e suicidou-se com a sua própria espada. Fato é então que Israel estava sem rei e sem herdeiros do trono. No entanto, a batalha havia sido drasticamente perdida. Drasticamente, eles foram derrotados pelo inimigo. E essa notícia então chega até a casa de Saul. E havia na casa de Saul um neto com o nome de Mefibosete, filho de Jonatas, que seria o herdeiro do trono. Mas como ele ainda havia apenas uns 5 anos de idade, era o mais provável é que o inimigo também o matasse, para que ninguém sobrasse ao trono e eles pudessem tomar então de vez as terras de Israel. E dado essa notícia, uma babá, uma ama de Mefibosete, desesperada em salvar a vida daquele futuro rei, daquele príncipe, daquele membro da família real, ela desenfreadamente pega aquela criança, coloca em seus braços e sai correndo em direção a um lugar chamado Lodebar, em direção ao lugar onde ela conhecia, que daria para esconder aquela criança. E então naquela corrida, a palavra de Deus diz que ela e a criança, eles sofreram uma queda, e nessa queda, essa criança teve uma lesão em suas pernas e ficou aleijado de ambos os pés. Fato que essa ama, essa babá, continua e leva então essa criança para esse lugar, para essa cidade chamada Lodebar. Então Mefibosete, ele cresce nesse lugar. Ele
vê a vida com outros olhos totalmente diferentes da vida do palácio. Ele cresce num lugar de esquecimento. Lodebar tem seu significado em seu nome, em sua história de lugar seco, lugar improdutivo, lugar de esquecimento, lugar onde pessoas danificadas por guerras, por acidentes, eram jogadas nesse lugar, ficavam vivendo à mercê da sociedade. E lá estava o filho do rei, Mefibosete, estava naquele lugar, em Lodebar. Eu faço um paralelo com as nossas vidas hoje. Quantas vezes o fracasso chega às nossas vidas sem sequer dar notícia? Quantas vezes você foi visitado pelo fracasso sem esperar? Eu quero dizer para você que muitas vezes, sem sequer nós fazermos nada, o fracasso ele encontra-nos no meio do caminho. E ele não nos dá chance de defesa, ele não nos dá chance de mudança de trajetória, ele não nos dá chance de mudarmos o caminho e somos visitados pelo fracasso como Mefibosete foi. E Mefibosete então ele passa toda a sua vida nesse lugar fracassado, nesse lugar abandonado. Ele forma família sim, ele constitui uma família, mas nunca sequer visitou o Palácio Real, nunca sequer visitou o reino, a qual o destino lhe tomou das mãos. Mas um dia, o rei Davi, que havia feito uma aliança de sangue, uma aliança de amizade, uma aliança de amor, uma aliança de irmão com Jonatas, filho do rei Saul, que pai de Mefibosete. Davi fez uma aliança com ele no passado. E Davi, então, num belo dia, ele resolve, então, pensar na família de Jonatas. E ele procura alguém no palácio. E ele procura alguém que conheça algum familiar de Saul, algum familiar de Jonatas. E ele começa a se lembrar, mas não havia um filho, não havia alguém mais da casa de Saul que eu possa hoje mostrar compaixão, amor e fazer com que essa pessoa se sinta melhor. Não existe essa pessoa. E alguém então que conhecia a história falou: sim, existe um homem chamado Mefibosete. E aonde ele está? Perguntou o rei. Ah, está em Lodebar. O rei então, eu imagino que pensa por alguns minutos e pergunta: quem é Mefibosete? E alguém diz: esse é filho de Jonatas, aquele seu amigo. Só que ele hoje é aleijado de ambos os pés. Davi então, ele decide mandar buscar Jonatas em Lodebar. Ele manda alguns oficiais, ele manda algumas pessoas, ele manda algumas carruagens, ele manda algo que pudesse retirar Mefibosete daquele lugar e trazer até a presença do rei. Eu imagino Mefibosete numa casa simples, numa casa humilde, num lugar de sequidão, num lugar onde não se produz nada, um lugar de pobreza, um lugar de dificuldade. Quando as carruagens reais, quando os cavaleiros reais chegam à frente da sua casa, eu imagino que passa ali uma história toda na sua cabeça, na sua mente, de tudo aquilo que ele perdeu, de tudo aquilo que ele deveria ter ganho como sendo príncipe, como sendo filho, neto do rei. Então, eu vejo que Mefibosete também possa ter sentido grande temor por ser o único herdeiro. Será que vão me matar? Será que vão me prender? Será que me descobriram aqui no lugar de sequidão? Será que me descobriram nesse lugar de esquecimento? Mas alguém desce da carruagem real e diz: o rei te chama. Mefibosete então ele é introduzido na presença do rei. E a palavra de Deus que nós lemos aqui diz que quando ele chega diante do trono do rei Davi, ele se prostra e Davi o chama pelo nome e diz: Mefibosete. E ele diz: eis aqui o teu servo. E aí o rei diz: não tenha medo, eu estou aqui para restituir tudo aquilo que você perdeu. A palavra de Deus para mim e para você hoje é:
o Senhor Jesus pagou caro por mim e por você. E hoje Ele se lembra de mim e de você. Eu quero dizer para você que não importa a situação que você se encontra. Talvez você não saiba como você chegou no fundo do poço. Talvez você não saiba como foi tirado das suas mãos aquilo que mais tinha valor. Talvez ninguém saiba o quanto você sofre por uma perda, o como você foi visitado pelo fracasso na sua vida. Talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado contra isso, mas eu quero dizer para você, o Rei hoje se lembra de você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele se lembra de você. E hoje Ele está dizendo, através desse vídeo, que está mandando carruagens reais à sua casa para te tirar de Lodebar, para te tirar do lugar de esquecimento, para te tirar desse lugar de sofrimento, de sequidão. O Senhor Jesus, Ele lembrou de você. Ele pagou caro na cruz do Calvário com sangue puro, inocente, pela minha vida e pela sua vida. Não importa o que você fez na sua vida até agora. Não importa o que você já perdeu na sua vida até agora. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele se lembra de você hoje. E Ele quer te restituir tudo aquilo que um dia você perdeu na sua história. Talvez você tenha perdido a alegria, talvez você tenha vivido dias de sequidão, de solidão, de tristeza, de choro, mas a palavra de Deus nos garante que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Naquele dia, a alegria de Mefibosete chegou à casa dele. O rei então olha para Mefibosete e fala: eu irei restituir tudo aquilo que você perdeu na sua vida, na sua história. E além disso, de eu restituir as terras dos teus pais, eu te convido e te falo que todos os dias você sentará à minha mesa a comer da minha comida como um dos filhos do rei. O Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele te convida a mim e a você hoje a sentar na mesa dele e fazer parte da mesa que Ele tem para nós como os filhos do Rei Altíssimo. Ele quer te devolver a tua identidade. Ele quer devolver aquilo que o mundo já o fez perder. Ele quer te devolver aquilo que você não tem mais e que você não consegue alcançar mais. E você se assentará à mesa do rei todos os dias, porque o Rei dos Reis tem te convidado hoje para que você saia do lugar de sequidão e vá para uma vida real que Ele te preparou. Não importa como você esteja, não importa como o seu passado foi, não importa o que está sendo a sua vida, não importa o que você fez, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele não olha para o seu passado. Se você é coxo de ambos os pés, se você é aleijado, não importa, isso espiritualmente para Jesus não tem valor, porque Ele quer você assentado na mesa dele como filho do rei que você é. Seja hoje visitado pelas carruagens do rei que te chama. Venha para diante do trono do rei, se prostra como Mefibosete se prostrou e seja restituído em tua vida tudo aquilo que você um dia perdeu. Um grande abraço e fique com Deus. Olá pessoal, se inscreva no nosso canal, se você gostou deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha com todos os seus amigos. Grande abraço, muito obrigado!